Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um delicioso pão italiano, mas sem aquela fermentação natural. A gente vai usar fermento biológico seco, aquele que vem no sachêzinho ou num potinho, né? Aquele que vem seco mesmo, que parece um grãozinho. Dá pra fazer um pão delicioso, super fácil, mas claro, para essa receita você vai precisar ter alguma panela que possa ir ao forno. Panelas de inox, que não tem cabo de plástico, ou aquelas panelas de ferro ou de cerâmica que podem ir ao forno. Você tem que verificar isso, tá certo? Então, vamos começar de forma bem simples. Eu vou colocar 4 xícaras de farinha de trigo. Escolhe uma farinha bem boa, tá, gente? Outra coisa, a minha xícara é de 200 ml, tá? Então, fica atento aí. Se você não tiver xícara de 200 ml, gente, a maioria das minhas coisas faz. Se você faz muito minhas receitas, tenta comprar uma xícarazinha de 200 ml, é super baratinho, tá? Na internet tem um monte. E aqui, então, eu vou colocar 2 xícaras de água morna, tá? Eu vou colocar também 2 colherzinhas rasas de chá de sal. E aí eu vou mexer isso aí de leve, assim, não precisa mexer muito não. E agora eu vou colocar meu fermento, tá? Aqui eu vou colocar só 1 colher de sopa bem cheia. Se você não tiver esse aqui que eu comprei, você compra o sachê separado. É só colocar um sachê inteiro, tá? Porque o sachê já vem essa medida. E aí, agora é só mexer. Aqui eu achei que ela tá um pouquinho... Ela tá formando aquela massa quase que pra sovar. Então, eu coloquei mais 2 colheres de sopa de água mesmo, tá? Normal, não precisa ser morna nem nada. É porque a massa, ela tem que ficar mais molinha. Então, quando você for colocar suas 2 xícaras de água, já coloca a xícara bem cheia, tá? Pra você não ter que colocar essas 2 colheres extras que eu coloquei. Então aí a gente vai mexer, não precisa sovar, você mexe com a colher mesmo, escolhe uma colher de pau de preferência. E agora eu vou colocar, você vai colocar 1 colher de sopa de azeite, de óleo ou de manteiga, você que escolhe, tá? E aí eu vou mexer isso muito bem, assim, não precisa sovar, você vai mexer por 1 minutinho. Você vai ver que a sua massa vai estar bem grudentinha. É assim mesmo que tem que ser, tá bom? Ela tem que ficar bem grudentinha. E agora, no outro recipiente maiorzinho, tá? Eu vou passar um pouco de óleo para ela não grudar e vou despejar aqui. E agora, o segredo dessa massa, gente, é a fermentação longa, tá? De preferência, se você puder deixar de um dia para o outro, para ficar, sei lá, umas 20 horas fermentando, melhor. Mas aqui o mínimo que você tem que deixar é 6 a 7 horas, tá? 7 horas melhor ainda. O mínimo que você tem que deixar é tipo 7 horas. Deixa ela 7 horas descansando num lugar quentinho. E aqui, depois dela ter descansado as 7 horas, eu vou pegar uma panela inox que eu tenho aqui que pode ir pro forno. Eu vou esquentar o forno a mais ou menos 230 graus e eu vou deixar essa panela sozinha lá dentro por 15 minutos, tá? Não precisa colocar com a tampa. Depois que a panela ficou bem quente, cuidado, você tem que ter cuidado na hora de colocar a panela, cuidado para não colocar num lugar frio, no vidro, para não estourar. E aí, depois que a minha massa tá fermentadinha e a panela tá quente, eu coloquei só um pouquinho de farinha aqui em cima para ajudar a tirar a massa, para ela não ficar grudando muito na minha colher. E agora eu vou tirar a massa e vou jogar essa massa dentro da minha panela. Do jeito que cair, pode deixar ficar, não precisa ficar ajeitando. E eu coloquei um pouquinho de farinha, como vocês estão vendo na panela, bem pouquinho, só para na hora de retirar ela não ficar grudando. E aí eu coloco essa massa dentro da minha panela. Então eu vou tampar e vou deixar assando, gente, a 220 graus mais ou menos, por 35 a 40 minutos. E aí vai depender muito do seu forno, então você tem que ficar de olho. Depois de 40 minutos, você pode olhar. Você vai ver que a sua massa ainda tá meio branca por cima, tá? Porque ela tá com a tampa, então ela não dora. O que a gente vai fazer? Depois desses 35 ou 40 minutos, eu vou retirar a tampa, vou deixar ela dourar por mais ou menos 15 minutos, tá? E aí, ela fica com esse aspecto, ela fica com aquela casca bem grossa do pão italiano e por dentro fica macia. Só que esse pão, gente, ele é chatinho porque você vai ter que esperar ele esfriar completamente para você partir. E olha o barulhinho que faz. Esse pão é ótimo para acompanhar com sopas, esse tipo de coisa. Dá para fazer brusqueta, é maravilhoso. Se você gostou, se inscreva aqui no meu canal, me acompanhe nas redes sociais e já deixa o seu like. Um beijão e até a próxima.